Muito bem. Então, vamos fazer nossa reflexão de hoje. A gente vai falar sobre a devoção a São José. Hoje começa o mês de março, dia 1º. Então, nada mais justo do que a gente falar sobre São José, né, e a devoção que precisamos ter a esse grande santo. E a gente não ama o que não conhece, né? Então, a ideia é que a gente conheça mais São José e possa aumentar mais ainda o amor a Deus, né? Procurar imitá-lo e assim poder chegar a ter as glórias celestes junto com nosso Senhor. Inspirai, Senhor, nossas ações, ajudar-nos a realizá-las, para que em vós comece e vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus Cristo, que escolheste São José como pai adotivo, amá-los e glorificá-los cada vez mais aqui na terra, e poder um dia alcançar as glórias celestes. Amém. Então, a devoção a São José, né? O que a gente vai ver hoje aqui no nosso tempo de reflexão, né? Primeiro é o seguinte: qual que é a origem dessa devoção, né? Qual o significado dela? O que representa para nós ser devoto de São José? Qual que é a importância dessa devoção? O que disseram os santos sobre São José? São José, ele não teve assim, uma devoção no início tão forte quanto temos hoje. Hoje, nos últimos 200 anos, aumentou muito a devoção a São José. Falar sobre algumas práticas de devoção a São José. Existem várias coisas que nós podemos fazer: novenas, textos, o próprio mês de maio, né? Março, que é um mês consagrado a São José, né? E alguns documentos da igreja, alguns livros que nos trazem aqui textos e referências sobre esse grande santo. Bom, então quem foi São José? Aliás, quem é São José, né? São José está vivo no céu. Então, quem é São José, né? São José é uma coisa interessante que a gente não encontra nas Sagradas Escrituras nenhuma palavra dele. Né? Interessante isso. A gente vai nos evangelhos e não acha nenhuma palavra de São José. Eu acho que até por conta disso é que a devoção a ele não foi tão assim evidente, né, nos primeiros séculos. Tá? Mas esse silêncio dele não quer dizer que ele não tenha sido alguém importante ou alguém sem expressão. Muito ao contrário. Ele, apesar de não falar nada, não aparece nada, pelo menos que a gente tenha conhecimento lá na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, mas ele foi um homem de ação, né? Um homem que foi assim bastante providente em tudo que Deus precisou. Ele foi um homem escolhido por Deus, assim como nossa foi escolhida. Ele também foi um homem escolhido por Deus para, de alguma forma, né, participar na redenção, né, de Nosso Senhor. Não de forma assim intrínseca, mas como Nossa Senhora, ela é corredentora, mas de uma forma extrínseca. Por quê? Porque ele foi o homem que protegeu Nosso Senhor, né? Enquanto criança. Protegeu, cuidou dele, ensinou, né? Então, foi um pai, um verdadeiro pai de Nosso Senhor. Não pai no sentido biológico, porque ele não teve participação nenhuma, né? Mas no sentido espiritual. E aqui que vai para a gente logo de cara, né? Algo que a gente precisa também fazer é ter São José como pai espiritual. Tá? Então, o que eu pretendo aqui nessa nosso momento aqui
é fazer com que a gente procure cada vez mais conhecer São José, conhecer suas virtudes, né? Usar como modelo, né? De pai, de marido, né? E de homem fiel a Deus. Né? Esse é que é o grande objetivo, tá? Então, assim, ele era descendente da tribo Davi, né? Do rei Davi, tá? Os próprios evangelhos falam isso, né? Ele veio da descendência de Davi. Como Nossa Senhora também vem da descendência de Davi. E aí os evangelhos, eles quando falam de José, né? Quando eles estão fazendo referência a São José, eles vão dizer que São José é um homem justo. E o que vem a ser um homem justo? Homem justo é o homem que faz a vontade de Deus. A justiça, né, quando a gente falou sobre a virtude da justiça, a gente falou disso. Justiça é dar àquele o que tem direito. Então, dá a Deus o que Deus tem direito. Né? Então, São José foi justo. Né? Ele foi escolhido para ser pai adotivo de Jesus, conforme as próprias escrituras dizem. Isso. Os livros antigos, antes do Novo Testamento, falam sobre isso. Né? Ele foi um carpinteiro em Nazaré, e a gente também tem, né, algumas indicações disso, não exatamente aliás, na Sagrada Escritura fala que ele não era filho de um carpinteiro, né, de uma forma pejorativa, né, então a gente tem isso de forma explícita também, né, que ele era um homem de uma profissão de carpinteiro. E por isso até ele é chamado também como o patrão dos carpinteiros. Né? Entre outros títulos de São José, né, ele é chamado também de patrão dos carpinteiros. E ele sustentou e protegeu a Sagrada Família. Esse talvez seja a grande missão de São José, né? Sustentar e proteger a Sagrada Família. E interessante, né? Viver uma vida bem simples, bem discreta, né? Você vê que, como eu citei, não tem nenhuma palavra dele nos evangelhos. Uma vida bastante simples, né? Bastante pobre, tá? Marcada pelo silêncio, e pela obediência à vontade de Deus, né? Ou seja, um homem justo quer dizer isso, um homem obediente, né? A própria ladainha fala que ele é um homem obedientíssimo, José é obedientíssimo. Então, um exemplo de humildade, de fé e dedicação a Deus. Tá? Então, veja, essa questão do silêncio de São José, né? De pouco falar, não quer dizer que ele era uma pessoa muda, que não falava nada e tal, mas ele obedecia, fazia mais obediência do que propriamente essa questão do falar, né? Então, Santo São Bento, né, diz que o silêncio é o mestre dos mestres, porque ensina sem precisar falar. Né? A regra de São Bento, no capítulo 6, fala de silêncio. Então, o silêncio é algo muito importante, né, porque é no silêncio que a gente pode ouvir melhor Deus, né? A gente não consegue ouvir Deus no barulho. E hoje em dia a gente vê que a sociedade toda marcada aí por barulho de tudo que é lado, não só o barulho sonoro, mas também visual, né, os nossos pensamentos, né, aquela questão de ficar ali no celular, no computador, um negócio assim de ver filmes, curtos filmes de forma assim continuada, isso tudo é uma forma de não estar em silêncio, né? Então, São José é para a gente um modelo de silêncio, de obediência, de humildade, de fé, né? Então, são as grandes lições que nós iremos ver aqui de São José. Bom, São José, ele, sabemos, né, que, claro, ele casou com uma senhora, né? E aqui, antes de falar sobre essa questão deles ter essa problema de saber sobre a gravidez da senhora, como foi essa questão do casamento de São José com Nossa Senhora, né? Não tem nada nos evangelhos a respeito disso. Os evangelhos não citam nada sobre isso. Entretanto, a gente sabe, através de
alguns livros apócrifos, que não são livros que são aprovados, né, canonicamente, mas serve também como referência, ou até alguns santos também que tiveram revelações particulares, revelações, né, de forma místicas, que São José, como que foi o casamento dele com Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela desde criança, desde os 3 anos de idade, que ela já tinha se consagrado a Deus, ela queria ser, ela fez voto de virgindade, que queria, não iria se casar, ia ser simplesmente totalmente devotada a Deus, né? E aos 9 anos de idade, ela fica órfã de pai e mãe, morre Santa Ana e São Joaquim. E aí, para ela não ficar sozinha, então, ela já participava, né, dos cursos do templo, né, como as virgens, né, tinham esse serviço no templo. Então, você faz um tutor, né, você elege um tutor para ela. E dizem, né, que foi São Zacarias, né, que é o mais de Santa Isabel, esposo de Santa Isabel, né, que é a prima dela, e ficou como um tutor dela. E aí, quando ela faz 14 anos de idade, ela tem que sair do templo e casar. Esse era a cultura do povo judeu, né? Após os 14 anos de idade, a moça não podia mais continuar servindo no templo, então ela teria que casar. Então, vão arranjar um casamento para ela, tá? E aí os sacerdotes lá do templo, né, os diretores lá do templo, eles vão escolher, né? Era assim que fazia, escolhia o marido para aquela virgem, né? E aí fizeram uma coisa parecida com como que foi feito lá em Moisés, lá para escolher Arão como sacerdote, né? Ele pega os, os rapazes, né, daquela mesma tribo, tinha que casar com a mesma tribo, né? Pessoa da mesma tribo. E pega os rapazes, né, que podiam ser o esposo dela, e aí dão para ele um ramo de amendoeira para que eles apresentem lá no altar, ramo seco, né? E aquele ramo que ficasse verde seria o escolhido. E aí mandam para esses rapazes, entre eles São José. Só que São José também tinha feito uma, uma promessa de ficar virgem, ficar casto, né? Ele tinha também esse propósito. E ele, apesar de se apresentar, ele não coloca o ramo dele no altar. E aí não dá certo porque nenhum dos ramos fica verde. Então, mas eles vão contar e ver que está faltando um. E aí pergunta São José por que não colocou. E ele diz, eu não coloquei porque eu não quero, mas é obrigado a colocar. Então ele vai lá e coloca o ramo dele no altar, e aí quando ele faz isso, o ramo fica verde, né? E aí, nesse momento, aparece uma luz que ilumina a fronte dele, e diz que uma pomba vem e pousa no ombro dele e pousa também no altar. Então fica ali claro que São José era o homem escolhido para ser o esposo de Nossa Senhora. Tá? Então, Nossa Senhora, ela, claro, de início ela disse que não queria, mas quando ela fala isso para os sacerdotes, eles vão fazer uma conversa entre si e diz que não, é obrigatório seguir a lei. Então ela fica naquele dilema, mas ela diz que aparece uma voz para ela dizendo que ela não se preocupasse, que Deus ia providenciar que ela continuasse com o voto dela. E aí o que acontece, né? Porque quando o anjo aparece para ela, né? Então, aquilo que a gente vê lá no Evangelho, né? Ele diz que o anjo diz que que vai nascer dela vai ser obra do Espírito Santo, né? Fruto do Espírito Santo. Tá? Mas aí que vem, então, quando ele descobre a gravidez de Nossa Senhora, né? Então, o que ele faz? Ele fica naquele dilema, né? Ele quer se afastar de forma discreta, porque se ele denunciasse a Nossa Senhora, né, ela grávida, porque eles não tinham ainda coabitado, no casamento eles fazem um contrato de 1 ano de noivado, sem coabitar ainda, né, naquele período de 1 ano.
E é nesse período que ela fica grávida, né? Que aparece o anjo para Nossa Senhora e ela aceita, né? Ser a mãe de Deus. Bom, e aí ele pensa em afastar dela, mas se ele denunciasse ela, seria apedrejado. Pela lei, tinha que apedrejar, né? Porque ele ia dizer, obviamente, que não era filho dele, ele não tinha coabitado com ela. Mas ele não quer fazer isso, né? Ele sabia que Nossa Senhora ela não era mentirosa, não pecava, ele conhecia ela, todo mundo conhecia. Então ele resolve abandoná-la em silêncio. Só que nos dias do Evangelho que aparece em sonho o anjo que diz para ele aceitar a gravidez de Nossa Senhora, porque que nasceria de Nossa Senhora seria Jesus, né? Então ele prontamente cumpre a vontade divina. Por isso ele é chamado de um homem de ação, um homem de fidelidade a Deus, né? Então ele toma Maria como esposa, né? E aí vai cuidar de Nossa Senhora, né? E obviamente Nosso Senhor, o menino Jesus, né? Que vai nascer dela. Então depois do nascimento de Jesus, nós sabemos que acontece aquele evento lá de Herodes querer matar, né, Jesus. Então ele manda matar todos as crianças abaixo de 2 anos de idade, para poder eliminar, né, o Jesus Cristo, o menino Jesus Cristo, né? E aí o anjo aparece para São José, né? E ele, de bate pronto, né? Ele acaba saindo às pressas para fugir, né, com Nossa Senhora e o menino Jesus para o Egito, né? Ele vai. Então, veja, é um homem de ação, é um homem que tem bastante vigor, tem bastante ação mesmo para obedecer de forma, né, sem pestanejar, sem hesitar, né? Então ele vai e passa alguns anos no Egito. Alguns falam de 1 ano, outros falam de 4 anos. Não tem essa data, esse tempo de forma precisa. Mas, enfim, ele passa lá alguns anos no Egito, né? E na pobreza, né? E depois retorna quando o Herodes, né, morre. Agora veja uma coisa interessante, né? Ele viveu numa pobreza tão grande, né? Nossa Senhora, São José numa pobreza tão grande. Como é que podia ser isso, já que eles, por exemplo, lembrando lá que quando Jesus nasce lá naquela gruta, os Foi escravo, não? Foi gruta? foi gruta, Não. os aqueles, eu esqueci o nome agora, os reis, os magos, né? Quando vieram, eles trouxeram ouro, trouxeram mirra, incenso, né? Então eles não eram, eles tinham recebido dinheiro, né? Bastante dinheiro, porque ouro, né? Eles trouxeram ouro para dar a Jesus. E o que São José fez com esse ouro, né? Certamente ele doou para as pessoas, né? Porque ele tinha, assim, vivia na pobreza, né? Até, até os seus próprios pais, quando morreram, devem ter deixado para ele também bens, né? Eles tinham casa, o que seja, mas ele E a família não Nossa Senhora usou. era rica. Também Nossa Senhora, ela recebeu também, né? Quando Santa Ana e São Joaquim morreram, deixaram bens para ela. E ela não usou, ou seja, eles não tinham nenhum apego a bens materiais e doavam as coisas que eles tinham para as pessoas necessitadas. Então veja que interessante, né? Apesar de ter condições, eles preferiram viver na pobreza. Tá? Então, depois que ele vem então lá do Egito e volta para Nazaré, então eles passam lá um tempo na mesma casa, obviamente, né? E um tempo também de trabalho, de silêncio, né? E foi nesse tempo que também que ele ajudou, né? Ajudou Jesus a ser um homem como ele foi, né? Viril, né?
com obediência, ele era submisso a São José, Nossa Senhora, né? Os adventistas falam sobre isso, né? E São José, então, quando ele morre, né? Ele morre antes da vida pública de Jesus, ou seja, antes dos 30 anos, tá? E, e aí que é interessante, por quê? Porque a morte de São José foi talvez a morte que a gente mais deveria desejar. Por quê? Porque ele teve a presença de Jesus e de Nossa Senhora no seu leito, né? Ou seja, ele foi assistido por Jesus e Maria, por isso que é chamado de patrono da boa morte. Ou seja, a gente deveria sempre estar pedindo a São José, né, que a gente tenha uma morte semelhante a dele, né, com a, ali a assistência de Nosso Senhor e Nossa Senhora. Né? Por isso, então, que ele é chamado de padroeiro da boa morte. É um dos grandes títulos de São José. César Pacheco. Morreu 30 anos? Ele morreu com 30 anos? Agora, eu acho que morreu cedo, né? Não ouvi. Morreu cedo. Ele morreu cedo, né? São José? Sim. Com 30 anos? Não sei, vou fazer umas Antes contas de aqui. Jesus fazer Ele 30 devia anos, ter, César, mais ou menos uns 30 anos quando ele casou com Nossa Senhora. Vamos supor que São José morreu aí, antes dos 30, por volta de 30 anos de Jesus, então ele devia ter uns 60 anos, mais ou menos. Mais ou menos 60 anos. Não é tão cedo assim, né? Ah, é. E quando Jesus Cristo a vida era 33 anos, né? Sem dúvida. É o dobro da idade de Nossa Senhora. Você acha que né? Entendeu, César? Então, provavelmente em torno de 60 anos, eu acho, né? A idade que ele deve ter morrido. Mas, enfim, o mais importante é que ele viveu, né, numa condição muito propícia, né? Ou seja, ele estava na presença de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estava na presença de Nossa Senhora. Imagina, eu fico imaginando como seria, né, a relação, né, daquela família. A gente até fez uma reflexão sobre isso aí no início do mês de fevereiro, né, quando a gente falou sobre a Sagrada Família, e a gente falou da leitura daquele livro, né? Creio que aqui só a Cristina deve ter lido, né? Creio que só Cristina Maneiros você leu o livro, né? A gente continua lendo, a gente parou um pouquinho, mas todo dia a gente está lendo um capítulo, está perto de terminar. Não conseguimos concluir o mês todo, não, mas estamos lendo. Mas você vê que o livro é de uma riqueza tão grande, né? Ele tem esse detalhe. É muito lindo a história, muito linda. Assim, bem detalhes mesmo de como eles viviam. A vida humilde que eles levavam. Exato. Ali tem muita coisa interessante para quem gosta de curiosidade e tal. Mas eu acho que as mensagens que ele deixa, né? Eu aproveitei bastante esse livro. Eu gostei demais dessas reflexões que o Padre Júlio Maria traz. E eu recomendo que a gente tenha esse livro sempre lendo, de vez em quando, ler alguma coisa sobre aquelas histórias de São José, Nossa Senhora, Sagrada Família, porque realmente tem muito ensinamento bom. O nome do livro é Ensinamento de Nazaré. Vale a pena ter esse livro. Hein? Então, continuando aqui. Qual que é a origem da devoção, né? São José. Então, como eu falei, né, a devoção de São José, ela tem ganho uma força maior nos últimos, talvez, 200 anos, eu acho. Porque no início não era tão evidente, assim, tão notável. A gente pode encontrar, assim, apesar de você ter vários santos que falavam de São José, o próprio Santo Agostinho falava bem de São José, escreveu alguma coisa sobre ele. Santo Tomás de Aquino também falou muita coisa boa sobre ele. São Domingos, São Bernardo, São Bernardino de Sena,
Mas de forma mais contundente, eu acho que ficou mais evidente foi com Santa Teresa de Jesus, porque ela foi assim uma grande devota de São José. Talvez tenha sido assim, acho que mais tenha sido tenha sido mais forte assim para desenvolver, para alavancar essa questão da devoção. Santo Afonso de Ligório, né? Grandes santos. Eu, particularmente, tenho uma grande devoção de São José. Né? Eu aprendi a ser um devoto de São José e toda quarta-feira a gente faz orações propícias para ele, a gente reza a ladainha, reza os sete gozos, sete dores de São José. Assim, é um santo de grande poder, de grande virtude, e que a gente precisa amá-lo e conhecê-lo mais para poder imitá-lo, né? Imitar porque a imitação de um santo nos faz nos aproximar cada vez mais de Deus. Esse é o objetivo principal. Então, a igreja, por exemplo, ela celebra duas festas litúrgicas em honra a São José. Né? Quais são elas? Primeiro, 19 de março, ou seja, neste mês de março, no dia 19, ele é a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Tá? Nesse dia, a gente, apesar de estar na quaresma, né, mas vai ser um dia que se comemora, né, porque São José é um santo de grande importância para a igreja. Né? Essa data, então, ela foi celebrada na Igreja Ocidental desde o século X, mas foi apenas oficializada no calendário litúrgico pelo Papa Gregório XV no ano de 1621. Então, veja, eu tenho o quê? 400, né? 400 anos, mais ou menos. E também no dia 1º de maio foi instituída a festa de São José Operário. Tá? Essas duas datas elas têm um contexto bem interessante, porque São José foi declarado 1º de maio, não, de março, 1º de maio, né? São José Operário. Foi por Papa Pio XII, né, em 1955, quando ele reconheceu São José, né, como dedicação ao trabalho, bastante ao trabalho, né, dedicado bastante ao trabalho. Isso por quê? Porque nessa época o comunismo estava tomando um espaço muito grande, tomou mesmo um espaço muito grande, assaltando assim muitos países, principalmente países europeus lá no leste europeu. E aí essa questão do trabalhador ser sequestrado, né, pelo socialismo e comunismo, o Papa Pio XII, ele foi e coloca São José como São José operário, né? Não essa questão do socialismo, mas a questão de ser um trabalhador que dignifica a sua vida através do trabalho. A devoção a São José, São Pedro Julião Yamato, também um santo também de grande virtude, escreveu uns livros muito interessantes sobre a Eucaristia. Né? Cristina tem até esses livros aí da Eucaristia, né? São 5 volumes. Ele é chamado o Santo da Eucaristia. Você propagou muito a dedicar, né, a procurar mais a Eucaristia. O que ele dizia? A devoção a São José é uma das graças mais excelentes que Deus pode conseguir a uma alma, pois equivale a revelar todo o tesouro das bênçãos do Senhor. Né? Então, lembrando, né, que toda a devoção é um ato de amar a Deus de forma mais profunda, de forma melhor, né? Ele dizia também que quando Deus deseja levar uma alma, ele a une a São José, dando-lhe um forte amor por este bom santo. Então, veja, se a gente quer uma alma mais elevada, devemos procurar cada vez mais, né, nos devotarmos a São José. São José, ele, depois de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, é o maior de todos os santos. Né? E a gente pode ver isso, inclusive, na própria Sagrada Escritura, refletindo sobre isso. Né? Porque Nosso Senhor, quando falou de São João Batista, ele diz que dos homens nascidos de mulher, ele era o maior de todos. Porém,
o menor no reino dos céus é maior do que ele. E a gente vai olhar quem que é o menor do reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a igreja, no céu e na terra, né? E quem que é o menor? Jesus fala que o menor é aquele que mais serve. Quem foi que mais serviu Nosso Senhor e Nossa Senhora? Foi São José. Ele protegeu a Sagrada Família. Ele protegeu Jesus, né? Então, ele é um santo de grande poder, acima de todos os outros santos. Tanto é assim que muitos doutores da igreja, né? Santo Tomás, Santo Afonso, Santa Teresa, né? Doutores da igreja, tinham devoção, grande devoção a São José. Alguns títulos de patronato de São José, né? No ano de 1870, o Papa Pio IX, ele proclamou padroeiro da Igreja Universal, né? Reconhecendo que São José, obviamente, protegeu a Sagrada Família e também protege toda a igreja, né? A Sagrada Família é a igreja doméstica mais perfeita que a gente conhece. Então, ele, como protetor desses dois maiores tesouros de Deus, né? Ele é o grande protetor. Então, ele foi proclamado como protetor da Igreja Universal. O Papa Leão XIII, ele, logo após o Papa Pio IX, né, ele reforçou sua devoção, recomendando a intercessão, né, de São José nas dificuldades enfrentadas pelos fiéis. O Papa Bento XV, através do moto próprio Bonus Sane, aí já no século XX, 1920, ele promoveu a devoção a São José, dando como solução espirituais para os problemas pós-guerra. Então, veja, logo depois da Primeira Guerra, que o mundo estava em crise, né? Depois daquela Primeira Guerra Mundial, ele, então, promove, né, a devoção a São José como uma solução espiritual. O Papa Pio XI, com o documento Divini Redemptoris, já em 1937, ali um pouco antes da Segunda Guerra, propõe São José como modelo para os trabalhadores e para os operários. Então, já iniciando ali, né, o São José como modelo dos trabalhadores, né? Que aí, no ano de 55, o Papa Pio XII coloca São José também, né, como estabelece a data de São José Operário, dia 1º de maio, né, e dizendo que ele é o caminho de santificação, né, através, né, do trabalho, através da dedicação ao seu ofício, né? São José, ele é chamado de terror dos demônios. Isso está até na própria ladainha, né? Ladainha de São José. Ele é visto como um exemplo de pureza, de humildade, de obediência, né? Sendo invocado nas batalhas espirituais. Ele é modelo de pai e chefe da família, né? Como esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Então, se destaca aqui pelo amor, responsabilidade, pelo espírito de serviço, né? Tornando-se referência para as famílias cristãs. Tá? Outros títulos também que a gente vai encontrar, né? Na ladainha fala Luz dos Patriarcas, né? Então, ele já tinha no livro do Antigo Testamento, né, uma referência dele como um patriarca, né? Pai do Nosso Senhor. Então, Luz dos Patriarcas. Chamado também, claro, foi esposo da mãe de Deus, está lá na ladainha também. Casto guarda a virgem, São José, ele foi virgem, né? Ele é virgem. Então, a castidade, ela é bastante, assim, importante para Deus, né? Então, foi um casamento que não teve um casamento como um casal comum. Eles tinham uma promessa de serem virgens a vida inteira. Sustentador do Filho de Deus, né? Esse talvez seja os maiores títulos de São José, né? Sustentador de quê? Sustentador do Filho de Deus, né? Então, São José,
ele tem esses títulos muito importantes, né, que favorecem a gente cada vez mais, procurar imitação, procurar imitá-lo, né? Sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo. Zeloso defensor de Jesus Cristo, ou seja, um homem que protegeu Jesus de todas as maldades que estavam se planejando para ele, né? Desde lá no começo, lá quando ele foi ameaçado de morte lá por Herodes, que mandou matar todos aqueles inocentes, né? Mas também na viagem que fez para o Egito, né? Passa aí, sei lá, quantos dias viajando, mais de 30 dias viajando no deserto, né? Frio. Chefe da Sagrada Família, né? Também conhecido como chefe da Sagrada Família. E aqui vem alguns títulos que são assim super importantes: José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, Obedientíssimo, Fidelíssimo, Espírito de Paciência, Amante da Pobreza. Então, São José, ele tinha as, as virtudes assim em nível bastante grande, né? Superlativo, né? Você vê, quando a gente coloca um sufixo de íssimo, quer dizer que a gente está dizendo que ele é o supra, né? Então, por quê? Porque ele tinha os dons do Espírito Santo. Então, quem tem os dons do Espírito Santo, em grau supremo, como ele tinha, podemos chamar ele como bastante justo, casto, prudente. Lembrando que a prudência, né, é a mãe de todas as virtudes, né? Quem não tem prudência não tem virtude nenhuma. Então ele é prudentismo. Se ele era prudentismo, ele tinha todas as virtudes em grau máximo, né? José fortíssimo. Por que José fortíssimo? Ele era um homem viril. Não é, às vezes que aparece a imagem de São José como um velhinho, né? Barbudo. Aquilo tudo é falsidade. Porque um homem que trabalhava de forma bastante incansável, que fazia viagens para Jerusalém, pelo menos 3 vezes por ano, né? Durante muito tempo, não podia ser um homem idoso, tem que ser um homem com uma certa energia, né? Então, é errado dizer que São José era um velhinho. Na verdade, não era isso. Era um homem forte, um homem viril. E a gente pode tirar isso, inclusive, pelas próprias características de Jesus Cristo. Como homem, Jesus Cristo era assim também, né? Um homem forte, viril, um homem que aguentou, né, tantas violências, né? Tudo isso porque São José o ensinou a ser dessa forma, né? Então ele tinha, né, todos esses dons aí, né, de forma bastante elevada, né? Espelho de paciência, quer dizer, ele reflete a capacidade de suportar adversidades, a pobreza, a busca por abrigo, o próprio exílio, né? Sem se preocupar, né? Sem perder a paz. Como amante da pobreza, ele, lembra, né? Ele recebeu aqueles bens lá dos reis magos, recebeu bens de herança, mas não se apegou a nada disso, ao contrário, ele deu esses bens, ele doou esses bens. O próprio livro do São Pedro, aliás, São Júlio Maria, o padre Júlio Maria Lombardi, fala sobre isso nos capítulos, né? Do desapego da pobreza da Sagrada Família. Apesar de ter recebido bem, né, ele não se apegava. Todos os bens que eles tinham doavam para os necessitados. Até porque, segundo consta lá na tradição, muitas pessoas procuravam, né, a Sagrada Família para serem ajudados de alguma forma, né, nas suas necessidades. E eles não tinham esse apego a nenhum bem material. Então, assim, ele cuidou, né, de Jesus sem nenhuma riqueza, né? E mostrou que a riqueza para ele maior era a presença do próprio Deus, né? Era a presença do próprio filho dele, né? Ele como pai adotivo de Jesus. Então,
também é algo que a gente precisa aprender com São José, né? O desapego das riquezas. O modelo dos trabalhadores, né? Ele, como um carpinteiro, né? Deve ter ensinado o Nosso Senhor a ser também o ofício de carpintaria, né? Então, ajudou bastante, fez muito trabalho para a comunidade dele lá, né? Em Nazaré. Honra da vida de família, né? Quem mais honrou uma família mais do que São José? Não existe, né? Uma família santa com Nossa Senhora e o próprio Deus, e ele foi, né, um homem que honrou bastante essa família. Guarda das Virgens, né? Ele também é conhecido como guarda das Virgens. Então, as Virgens têm em São José um grande protetor, né? Então, Santa Teresa d'Ávila, né? Tantas outras santas têm em São José, né, como um protetor. Sustentáculo das famílias, né? Assim como ele protegeu a Sagrada Família, ele também pode ser para a gente, né, para nossas famílias, um homem de grande ajuda, né? Especialmente na parte espiritual, que a gente mais importa para nós. A Livro dos Miseráveis. Então, como ele teve uma morte, né, bastante honrada, bastante santa com a presença do Nosso Senhor e Nossa Senhora, ele pode ser também invocado, né, os miseráveis. Dispenso dos doentes, né? Patrão dos moribundos, também um outro título que ele tem, né? O grande patrono das pessoas que estão em convalescência, né? Terror dos demônios, já comentei sobre isso. Protetor da Santa Igreja, né? Ele foi definido pelo Papa. Então, São José, ele tem uma importância muito grande em nossa vida. O que dizia, por exemplo, São Francisco de Sales, né? Que foi também um dos grandes devotos de São José. Ele diz assim, que divina união entre Nossa Senhora e o glorioso São José. A união que tornava José participante de todos os bens de sua cara esposa e o fazia crescer maravilhosamente na perfeição, pela contínua comunicação com ela, que possuía todas as virtudes em grau tão alto que nenhuma criatura pode atingir. Então, a gente tinha falado agora há pouco, né? Ele que tem os dons, né, do Espírito Santo, então tinha todas essas virtudes em grau bastante elevado. Por isso que na Dadainha a gente fala, né? São José fortíssimo, São José obedientíssimo, né? Então, São José de Sales está fortalecendo isso. O Papa Leão XIII também, que declarou também, o Papa fez aumentou, né, procura incentivar muito a devoção ao São José. Ele diz que São José foi verdadeiramente o guardião, chefe e defensor da Sagrada Família. E por essa razão, a Igreja declarou patrono da Igreja Universal. O que mais? Então, São Bernardo Claraval, né? Podemos duvidar de que São José foi um homem muito santo e muito digno de confiança, uma vez que seria o esposo da mãe do Senhor? Né? Não podemos duvidar disso. Ele está colocando aqui uma pergunta para a gente refletir que, na verdade, não podemos duvidar disso. Né? É um homem muito santo, muito digno, né? Então, a, até porque, né, esposo de Nossa Senhora. Que São Tomás falava sobre isso, sobre São José, né? A muitos santos, Deus conferiu o poder de nos assistir nas dificuldades da vida. Mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as nossas necessidades. E todos que invocarem com confiança serão ouvidos. Então, olha só, aqui São Tomás de Aquino foi o maior doutor entre os santos, né? Ele que foi o que mais, vamos dizer assim, esclareceu a verdade da fé. Ele está dizendo que o poder de São José é um poder ilimitado. E aqui a gente pensa o seguinte, se Nosso Senhor, né, se Jesus era submisso a São José, se ele obedecia a São José na terra, será que agora, lá no céu, né, que ele está no trono de glória, Jesus não vai também atender o seu pedido?
não é? Então, eu acho que mais fortemente ainda, então, invoquemos São José, né? Peçamos a ele sempre. Santo Afonso de Ligório, outro grande devoto de São José, né? Ele diz assim: quem não sabe que São José ocupa, depois de Maria, o primeiro lugar no coração de Deus e muito pode junto do Senhor em favor daqueles que o imploram. Quem que não sabe disso? Eu acho que nós, né? A gente precisa entender mais isso, ter mais consciência disso, invocar São José, né? Porque está claro que ele, né, é um homem que Deus, né, está ali na sua, está ali, assim, dando aquilo que São José pede, né? Santa Teresa d'Ávila falava assim: quisera subir a mais alta montanha para gritar a todos: ide a São José, jamais recorrer a ele em vão. Então, outra grande santa que tinha, né, uma devoção muito grande, quando ela fez fundava os seus mosteiros, né, ela os fazia sempre em honra de São José. E ele sempre atendeu Santa Teresa. Ela diz isso no livro dela, no livro da vida, que qualquer coisa que ela pedisse a ele, ele concedia. Ela ainda dizia assim: vi no céu os santos inclinarem a cabeça quando pronunciaram o nome de José. Olha que interessante, né? Vi no céu santos que inclinavam a cabeça quando se pronunciava o nome de José. A outros santos, parece que Deus concedeu graça para socorrer em uma só necessidade. Mas a São José tem uma experiência, então a experiência própria dela, né, de que socorre em todas. Está lá no capítulo 3 do livro da vida. Não me lembro de ter lhe pedido algo que não tenha sido atendido. São Tomás: quanto mais se aproxima um santo da fonte da graça, mais recebe graça. Ora, São José esteve mais perto do que qualquer outra fonte da graça, Jesus Cristo. Então, o santo mais próximo de Jesus Cristo foi São José. E interessante, quando a gente se aproxima de um santo, a gente ali parece que passa para a gente também graças, né? É por isso que um santo, ele atrai a gente, né? Quando você vê uma pessoa com santidade, né, com dor de santidade, você procura estar junto dela. É por isso que as pessoas, quando tinham a oportunidade de estar junto de um santo, procuravam o santo. São Pio mesmo, São Padre Pio mesmo. Né? Um santo que era procurado pelo mundo todo. Por quê? Porque ele tinha um odor de santidade, um grau de santidade grande, né? Então, todos queriam. É uma atração natural, né, que a gente tem por uma pessoa com santidade. O que Jesus negaria a São José, que ele nunca lhe negou nada durante toda a sua vida mortal na Terra. Santo Agostinho falava isso. Né? Santo Agostinho lá no século V, né? Século IV, V. O que Jesus negaria a São José, que ele nunca lhe negou nada durante a sua vida mortal na Terra. E o São Pio de Pietrelcina falava também: ó, São José, com o amor e a generosidade com que guardou Jesus, assim também guardará a sua alma. E como defendeu de Herodes, assim defenderá a sua alma do Herodes mais feroz, ou seja, o diabo. Todo o carinho que o patriarca São José tem por Jesus, o tem por você. Acuda a José, ou seja, recorra a São José, com extrema confiança. E aí ele diz, ó, porque eu, assim como Santa Teresa, não me lembro de ter pedido nada a São José sem tê-lo conseguido de bom grado. Né? Mais um santo que era devoto de São José, né? E que recorria a ele sempre nas necessidades e sempre foi atendido. Então, São José nos é apresentado como modelo de silêncio, né, de humildade, de confiança em Deus. Né? Então, veja só, silêncio. O quão é importante o silêncio, né? A gente tem que procurar momentos de fazer silêncio, porque é naquele momento que a gente consegue escutar
a nossa consciência, escutar o próprio Deus, né? Modelo de humildade, né? Um homem que não se apegava a bens, quaisquer bens, né? Se apegava a Deus, ele tinha o Deus ali do seu lado, né? A própria confiança em Deus. A vida de São José, verdadeira fé, se expressa em atitudes concretas. Então, São José foi obediente, né? Ele obedeceu sempre a Deus, em todos os momentos. Era um homem de ação, né? Não falava muito, mas obedecia a Deus, fazia a vontade de Deus. Por isso é chamado de homem justo. Não buscava reconhecimento, então não tinha nenhuma vaidade. Quantas virtudes a gente pode aprender com José? Ao aceitar Maria e assumir a missão de pai adotivo de Jesus, ele viveu fidelidade, José fidelíssimo, simplicidade, dedicação à Sagrada Família. Então, São José, especialmente para nós, homens, né, esposos e pais, ele é um exemplo de paternidade, de serviço e de retidão, né? Além de ser intercessor para todos que desejam viver conforme a vontade de Deus, né? Então, não é somente para os homens, obviamente, né? Você vê que várias, Santa Teresa, por exemplo, né, ela tinha devoção, sempre que ela pedia, São José a atendia. Bom, algumas encíclicas e documentos papais sobre São José, né? Então, como eu disse, a partir do século XIX é que teve mais, assim, mais importante em termos de documentação de São José, né? Por exemplo, o Papa Pio IX, em 1870, ele fez lá um decreto, né? Foi amado modo Deus, que diz que São José é patrono da Igreja Universal. Isso até foi um pedido de alguns sacerdotes, né, que pediam para que ele fosse declarado. Porque aí, nesse documento, ele compara a missão de proteger a Sagrada Família com a de José do Egito. Então, José do Egito ele foi um prenúncio, uma profecia, né, do que São José foi. Então, como São José, lembra de São José do Egito, né, que era filho de Jacó, foi vendido lá para aquela caravana que foi para o Egito, lá e se torna, né, o regente geral lá do Egito. E quando o povo lá dos judeus estavam passando fome, vão procurar no Egito que tem o trigo. Então, José, ele, apesar de ter sido traído, ele não teve, teve compaixão, ele dá o pão, né, para o povo que está precisando. É a mesma coisa que acontece em São José, porque Jesus, que é o nosso pão da vida, né? Quem foi o que acolheu? Foi São José. Então, São José, ele guardou, assim como José do Egito guardou o trigo para alimentar o povo, São José guardou Nosso Senhor que veio do céu para nos alimentar espiritualmente, né? A carta apostólica Inclito Patriarca, do Pio IX, né? Também fala de concede São José prerrogativas litúrgicas dos grandes patriarcas do Antigo Testamento. Esse documento reforça a importância dele na igreja e amplia a sua veneração, né, na liturgia. O documento Quantum Pluris, que é de Leão XIII, né, que eu já falei também, em 1839, ele enfatiza a importância de José como patrono e protetor da igreja, assim como ele foi guardião da Sagrada Família, né, incentiva a devoção, destacando o papel na intercessão pelas necessidades dos fiéis. Recomendo aos católicos que se voltem a São José, especialmente em tempos difíceis, confiando na sua proteção, e reforça a ligação entre ele e a Virgem Maria, mostrando como ambos cooperaram no plano de salvação, né? Bom, a gente não sabe quase nada de São José, né? Eu vou citar aqui algumas aparições de São José. São José, ele teve algumas aparições, claro, as aparições são particulares, né? Elas são particulares, mas para a gente é interessante porque não é obviamente um objeto de fé, né? Mas
é bom a gente ter esses exemplos para a gente ter também fortalecer nossa fé, né, nos grandes santos, né, e na nossa religião. Santa Teresa, por exemplo, ela diz que no livro da vida dela, no livro da vida, ela diz que teve duas oportunidades que São José apareceu para ela, né? Uma delas, por exemplo, ela estava com dificuldade para construir um novo mosteiro e ele aparece para ela dizendo que, olha, não se preocupe que isso vai ser resolvido, pode mandar fazer. E aí ela contrata os operários e, no momento certo, aparece lá uma doação e consegue resolver a situação financeira. E tem outra situação também que eu não me lembro, mas ela conta isso no livro, né? Situações de que ela, com necessidade, recorre a ele e aparece. Nesse caso, com a aparição também que ela teve. Santa Gertrudes, no século XIV, ela teve uma visão, né, de São José. O que foi? Ela diz assim, ó, eu vi o céu aberto e São José sentado num trono magnífico. Senti-me maravilhosamente tocada quando, cada vez que seu nome era mencionado, todos os santos se inclinavam profundamente a ela. Então veja aí o quanto é a glória de São José em relação aos demais santos, né? No ano de 1879, né, São José aparece junto com Nossa Senhora de São João Evangelista numa cidade da Irlanda chamada Knock. Conta aí o Patrick Hill, entre os 15 que viram a aparição. Então, foi uma aparição que foi vista por 15 pessoas, né? Relatou que São José apareceu à direita da Santíssima Virgem e sua cabeça estava curvada entre os ombros para a frente, né? Teve a aparição para dois frades franciscanos. Essa aparição desses dois frades franciscanos, ela foi relatada por um padre chamado Matthew Spencer. Ele era superior dos Oblatas de São José, né? Uma ordem não, um movimento lá. E relatou que esses dois frades franciscanos, eles sofreram um naufrágio e ficaram agarrados nos destroços desse navio durante 3 dias e 3 noites. Enquanto isso, eles ficavam pedindo a intercessão de São José. No terceiro dia, né, aí aparece um homem radiante que ficou incentivando ele a confiar em São José, e depois conduziu para a costa, né, em segurança. E quando ele estava em terra, aí ele se revelou ser o próprio São José, né, e orientou esses dois frades, né, que honrassem, rezando diariamente 7 Pai Nosso, 7 Ave Marias, meditando sobre as 7 dores e 7 alegrias, que é uma das grandes devoções que a gente pode fazer, né? Depois eu vou comentar sobre isso mais à frente. Essa história ela foi registrada no século XVI, num livro de devoções. Depois de uma aparição a um pastor chamado Gaspar Ricard, isso na aldeia de Contignac, na França. Isso foi, se não me engano, em 1660. Aqui foi num verão bastante quente, né? Bastante forte, calor muito forte. Esse pastor, ele estava descansando, né? No monte lá onde ele estava trabalhando, e aí viu um homem alto, né? Apresentando-se como José, e pediu a esse pastor que levantasse uma grande pedra para encontrar água. Esse pastor, ele, sem hesitar, né, de forma abrupta, ele conseguiu erguer essa pedra, né, e descobriu ali uma nascente de água doce. Quando ele retornou assim para ver o homem, para agradecer, o homem desapareceu. Ele conta isso para os moradores, né, que aí foram ver essa fonte. Então, é também uma aparição que poucas pessoas conhecem, né? Eu mesmo não tive de falar até hoje sobre isso.
mas que vê como São José ele também, né, tem Providente. essas questões aí de ajudar. Uma aparição importante que aconteceu, que talvez muitos de nós não se lembrem, é em Fátima, durante aquele 13 de outubro, né, de 1917, que foi o Milagre do Sol, né, lembra que o Sol se movimentou, né, deu um giro lá, aquela coisa toda. Irmã Lúcia, ela escreveu isso no livro dela, né, Memórias, que durante a aparição, né, eles viram do lado do Sol São José, o Menino Jesus e Nossa Senhora vestida de branco, com manto azul. São José com o Menino Jesus pareceu abençoar o mundo com gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Outra aparição também interessante de São José. Tem uma história também muito interessante que é conhecida como a escada de São José, né? Essa escada de São José, ela aconteceu, né? É chamada Escada Milagrosa da Capela de Loreto. Isso aconteceu numa cidade lá de Santa Fé, né, Novo México. Tá? E como é que foi isso, né? Foi o seguinte, né? Essa escada está até hoje lá, ela é objeto de visitação, tudo, né? E as pessoas olham para aquela arquitetura e não conseguem enxergar, né? É um mistério para a ciência, vamos dizer assim, né? Tá? E está ligado a uma devoção a São José, uma aparição a São José, só que de forma bem particular, né? As irmãs de Loreto, elas tinham uma capela lá nesse convento, e não tinha ligação nenhuma entre a parte superior, né, o coro, e a parte inferior. E aí elas resolvem contratar um carpinteiro para fazer uma escada. Só que não dá para fazer uma escada comum, porque não tinha espaço para isso. Tá? Aí elas fazem uma novena a São José. Lembra, né, que São José é patrão de carpinteiro, né? E aí, no último dia da novena, aparece um carpinteiro desconhecido, ninguém tinha ouvido falar dele, e que se oferece para construir a escada. Tá? Só que esse carpinteiro trabalhou sozinho, com ferramentas bem simples, e construiu a escada em espiral, como está vendo aqui nessa foto, né? Uma escada em espiral. Tá? Não tem apoio central, não tem prego, não tem cola, é um negócio bem estranho, né? E quando ele constrói essa escada aí, ele desaparece. Não falou com as irmãs, não falou nada, não cobrou nada, né? Não deixou nenhum vestígio, nada, nada, nada. Não disse quem era. As freiras resolvem investigar se ali no local onde se ia comprado madeira, ninguém viu madeira, ninguém viu chegar madeira. Não existe nada. Né? O construtor nunca mais foi visto. Né? Até hoje, os engenheiros de arquitetos que vão lá estudar não conseguem explicar como é que tem é essa madeira na região. Não existe na região. A loja que vendia madeira, ela foi lá. Não existia aquela madeira. E aí permanece intacta até hoje. Então, isso fica assim, quase que patente que ali foi São José que trabalhou nessa escada, né? E aí, o mais interessante aqui é um objeto de devoção, de peregrinação, as pessoas vão lá, admiram aquilo, então Deus faz essas coisas, né? Usa essas maneiras, essas ações, para que mais gente seja devoto, né? Ame mais a Deus, né? Tenha uma conversão maior, né? É interessante esses aspectos aí. Isso foi no século XIX. Está até errado aqui, século IX, não, século XIX. Bom, o que mais? Quais são as práticas que a gente pode, né, fazer para aumentar o nosso amor a São José, a nossa devoção a São José?
Bom, aqui uma sugestão minha, na verdade, eu faço isso, né? Você faz, dedicar o dia de quarta-feira para rezar a São José. A gente reza a ladainha, reza sete dores, sete gozos de São José, né? Algumas orações propícias a São José, né? Por que dia de quarta? Porque a quarta-feira é o dia é o dia da semana que a igreja se dedica a São José. Assim como na segunda-feira se dedica às almas do purgatório, né? Na terça-feira a gente dedica aos Santos Anjos, na quarta São José, na quinta a devoção à Santíssima Eucaristia, a adoração, na sexta a gente dedica a Sagrado Coração, no sábado Nossa Senhora, Santíssima Virgem e domingo a Santíssima Trindade, né? Então, meditar sobre São José, né, as virtudes dele, que nós falamos bastante agora, né, hoje à noite, os exemplos, né? Ler um livro, né, sobre no mês de março, também é uma grande atividade de devoção, né? Rezar sete dores, sete glórias de São José. Aí tem vários, você pode encontrar nos sites aí da internet. Esse, por exemplo, é um deles. A gente vai encontrar os textos, né, para fazer essa devoção. Existe a devoção de rezar sete domingos em honra a São José. Né? O Padre Paulo Ricardo tem aí. Sete domingos é uma domingo. Tem no blog dele aí essa devoção, como fazer, né? Rezar o texto de São José é um texto bastante simples também, muito interessante, tá? O texto de São José pode ser rezado diariamente. A novena de São José, tá? Veja que as freiras lá do Novo México, por exemplo, rezaram a novena de São José e tiveram lá aquela graça da escada, né? O Ofício de São José também você pode encontrar na internet. Tá? Leitura de livros, leitura de encíclicas. Então, são várias opções que a gente pode ter aí para poder aumentar a nossa devoção a São José. Algumas fontes aqui que eu tirei algumas coisas para falar, né? As encíclicas e cartas apostólicas, Glórias e Poder de São José, do Padre Ascânio Brandão. Esse livro, inclusive, eu coloquei lá na comunidade. A Vida Espiritual do Padre Reginaldo Garrido Lagrange. Também tem um trecho muito bom sobre a importância de São José. A Paternidade de São José, do Padre Joseph Miller. Consagração de São José. Esse aqui é um livro, esse livro ele é um livro muito interessante. E ele tem um trecho, esse que eu coloquei também na comunidade, né? Que é só a parte da consagração, tá? Dos 31 dias para fazer a consagração. 33 dias, na verdade, né? Essa consagração a São José, esse padre, Donald Calloway, ele fez algo parecido com a consagração à Santíssima Virgem, que santo, aquela que nós fizemos de São Luís Maria de Grignion no Pó, né? Semelhante àquela mesma maneira, ou seja, 33 dias antes de uma data de São José, a gente faz aquelas meditações, faz a ladainha, né? Reza uma oração, e aí prepara, né, gradativamente até o dia da consagração. Essa consagração ela não tem nada de diminuir a nossa consagração à Nossa Senhora, muito ao contrário, né? São José ele é muito querido de Nossa Senhora. Então, o que a gente fizer e honrar São José, a Nossa Senhora vai ficar bastante alegre também, vai ficar bastante satisfeita. Então, vale a pena a gente fazer essa consagração, né? Eu vou escolher também um dos dias da São José e vamos fazer essa consagração aí para aumentar mais ainda as honras de São José, né? Nosso amor a ele. São José na vida de Cristo da Igreja, do Padre Maurício Mescler, e as cartas e encíclicas apostólicas, como eu falei, né? Diversas, né? Já tinha comentado aí antes. Muito bem. Então, era isso que eu tinha
preparado para a gente falar hoje, né? E estamos, então, aí para falar um pouco mais, depende das perguntas que estiverem, né, ou comentários que quiserem fazer. Eu tenho uma curiosidade em relação à vida de São José. Quando eu vi ali ele faleceu antes da vida pública de Cristo, ele, assim, não, eu vi todas as qualidades, tal, tudo que ele fez para tomar conta do nosso Senhor Jesus Cristo, do menino Jesus e tal, Nossa Senhora, o protetor que ele foi sempre. Agora, ele é santo, né? São José é santo. Ele, e muito assim, de grande, de elevado, como é que chama assim, conceito junto a Deus, a Jesus Cristo, que é a terceira, Jesus Cristo gosta mais dele, ali o tem mais próximo, assim, eu considero mais só Nossa Senhora, né? Como foi dito aí. Aí, assim, para ele se tornar santo, ele fez alguma. Assim, o que ele fez? Não estou dizendo que isso que você mostrou é pouco, não. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, como Jesus Cristo que andava fazendo milagres, por onde andava, né? Aí tenho essa curiosidade. Fiquei esse questionamento e queria saber se tem, além da vida que ele fez ali de castidade, proteção à família dele, Nossa Senhora, e que família, Nossa Senhora e o menino Jesus ali. Ele era o protetor, né? E se cuidou muito bem, aquela coisa sempre pobre, aquela dificuldade, era carpinteiro, tal, tal. Eu queria saber se tem, além disso aí, dessa, desse trabalho que ele fez nesse período de 60 anos de idade, né, aproximadamente. Menos que isso, né? Porque ele se casou com Maria, acho que com uns 30 também, né? Deve ter casado, não. Se unido a Maria, a Nossa Senhora, melhor dizer, Maria não, a Nossa Senhora, imagino, pelo volta dos 30 anos, né? Então, eu queria, se você souber essa informação, eu tenho essa curiosidade. Não sei se foi claro, né? Você quer dizer o que ele fez para ser santo? Qual foi a. Qual foi Além dessa, porque ação eu dele? imagino que ele São José é eu vi hoje aí que ele tem assim como é que chama? Uma consideração destacada em relação aos outros santos perante Jesus Cristo. Não é isso? Isso, Depois de Nossa Senhora é ele. isso. Eu não sabia disso. Não tinha assim, quer dizer, e muita coisa eu não sei, né? Uhum, Tá vendo? Preciso se inteirar, ler e tal, para poder saber, ter a informação, né? uhum. Não, não. Eu vi isso somente agora. Hoje eu fui saber isso e tantas outras coisas que a gente nem imaginava como acontecia, como era a vida tal, e o que acontecia, né? Uhum. E como foi a vida, quer dizer, quem imagina assim, Deus, o filho de Deus, Deus, o menino Jesus veio para a Terra, mas ele veio a vida totalmente normal, e assim, sem nenhuma. Sempre na dificuldade, vendo com pessoas paupérrimas, né? E assim, Isso. ele só para viver o sustento ali, né? Então, e viveram, e era filho de quem? Ele estava ali com filho com o menino Jesus, não. Uhum. E Nossa Senhora, imagina, quer dizer, é muita coisa, né? Ele é o depositário dos maiores tesouros da Terra, né? Que é Nosso Senhor, homem e Nossa Senhora. Então, mas o que é um santo, né? O santo é aquele que faz a vontade de Deus sobre todas as coisas, né? Então, se a gente pensar aqui, qual a missão, por exemplo, de Moisés?
né? Ele recebeu lá a missão, né, de conduzir o povo para a terra prometida. Ele recebeu as tábuas da lei, né? Qual a missão do profeta São João Batista? Ele ia preparar, né, os caminhos para chegar para Jesus chegar, né? Ou seja, o João precursor, né? Batista. João Batista. Qual a missão dos apóstolos? Pregarem o evangelho, né? Qual a missão, né? Então, Deus dá uma missão para cada um. Deus deu Certo. uma missão, deu a maior das missões que eu imagino para um É santo, dele, né? foi a São José. Por quê? Porque foi ele que protegeu Nossa Senhora e protegeu Jesus. Então, não existe missão mais importante do que essa, né? E fez isso no silêncio, fez isso na obediência, pronta obediência, foi fiel, não dispensou Maria quando ele viu aquela situação, né? Uma situação bastante grave para ele, sem entender nada. Ouviu a voz do anjo, que é o mensageiro de Deus, dizendo que ele não deveria abandonar, que devia continuar com ela, aceitá-la como esposa. Então, por toda a vida dele, ele só pode ser um santo de grande poder, de grande virtude, né? Então, ele é realmente o santo só abaixo, como você mesmo comentou, só abaixo da Senhora e abaixo da Senhora, né? Não existe outro santo tão forte, tão poderoso quanto ele. Certo, entendi. Só É que assim, foi uma Irmão, uma incumbência dada o nosso isso, Senhor Jesus. a missão dele foi a missão que foi escutada e obedecida prontamente, sem sequer pestanejar. Então, o que é ser um santo? É obedecer a Deus sem... O que Nossa Senhora fez? Obedeceu a Nosso Senhor, né? Obedeceu a Deus de forma sem pestanejar. Eis aqui a escala do Senhor, faça isso segundo a vossa palavra, né? E sofreu com Nosso Senhor a vida inteira, tá? Guardou tudo no coração, sem entender nada, mas tinha a fé, né, forte de que tudo ia ser feito conforme os planos do Nosso Senhor, o plano de Deus, né? Tá certo. Ok, obrigado. E Ô, Carlinhos, o som tá. Você tá me ouvindo bem aí? O som tá indo bem? tá ouvindo bem. É que aqui eu estou no computador novo, até Carol comprou, Tá. e assim o som não tá bem limpo, entendeu? Tá Aí claro eu pra tô gente. perguntando, será que você está ouvindo bem aí? Eu não estou ouvindo. Tá claro. E se até agregar aqui, juntar aqui anexar aqui o som, a caixa de som, para ver se é melhor o som. Vou fazer isso na próxima vez. Tá bom. Carlinhos, é regra para ser santo ser canonizado, né? São José foi canonizado? Não necessariamente, Cláudio, porque tem muitos santos que a igreja não declarou como santo e eles são santos, com certeza. Tanto assim que tem muitos que estão em processo de estudo, né? Por exemplo, você tem... Vamos pensar aqui. Os santos antes de Jesus, né? Os patriarcas, por exemplo, eles são considerados santos, né? Mas não tem uma declaração específica. A gente sabe, São Elias, né? Todos esses santos, esses patriarcas são considerados santos, eles estão na presença de Deus. Eles viveram antes da formação da igreja, não é isso? Uhum. Antes da formação da igreja, então não tem porquê. Está na história e os feitos. Você perguntou se tem uma declaração que São José é santo? Não, porque até onde eu sei, para ser santo tem que ser canonizado, né? Irmã Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II, todos foram canonizados, para depois ser declarado santo. Confere? Sim. É só curiosidade. Não houve essa... Eu entendi.
Canonização. Esse processo de canonização, ele é um processo que ele veio ao longo dos séculos, não foi uma coisa que foi declarada logo de imediato, porque a igreja estava se formando, né? Então, as próprias maneiras de fazer as coisas na igreja, elas foram sendo construídas ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, o direito canônico, né? Isso foi sendo feito ao longo do século, né? Então, você tem um direito canônico mais recente aí, do século XX ou XX, que aí mudaram algumas coisas. Por exemplo, a forma de se declarar um santo hoje, ele está muito mais, vamos dizer assim, muito menos rigoroso do que era antes. Hoje, por exemplo, você declarar Paulo VI como santo, João III como santo, né? João Paulo II como santo, como é que você pode entender, ou como é que você pode aceitar um homem que rezou com herege, com apóstata, com herege e com religiões falsas no mesmo altar em Assis, por exemplo? João Paulo II fez isso e é declarado santo. Como é que você pode entender, aceitar um homem que beija o Alcorão? O Alcorão que é um livro, entre aspas, sagrado, né, dos muçulmanos lá. Como você pode aceitar isso? Não dá para entender que seja um homem santo, né? Então, assim, tem muitas coisas atuais que foram modificadas, não dá para entender muito bem, eu acho que a gente entende, entre aspas, mas não dá para entender como sendo um santo. Porque quem faz coisas contrárias à fé católica não pode ser um santo. Entendeu? Ok. Por exemplo, a gente tem hoje uma tal de Santa Faustina. Hoje não, já tem um tempo. Mas quem leu o livro de Santa Faustina vai ver um monte de coisas que a igreja já foi contra aquilo que ela escreveu. Quem leu o livro dela, acho que era Divina Misericórdia, uma coisa assim, se ler direito, vai achar umas coisas assim muito bizarras. E ela é chamada de santa. Entendeu? Não dá para entender certas coisas. Cristina Oliveira. Oi, Carlos Santana. É o seguinte, existe o culto de veneração a São José, chamado de protodulia. Na tradição, reconhece isso? Na tradição, eu não ouvi falar. Eu sei que é um culto acima dos demais santos. Né? Só abaixo de Nossa Senhora, né? E aí o dele diz que é chamado de protodulia. Já ouvi falar? Eu acho que proto deve ser como se fosse um dos primeiros, né? Acho que é o primeiro, depois de... Primeiro dos santos, na verdade, né? Nossa Senhora. Nesse sentido, né? E realmente ele porque ele está acima de todos os santos. Só está abaixo da Senhora. Você falando aí sobre São José, ele é considerado também o pai da providência, né? Aí Sim. tem uma história interessante lá na época que eu acompanhava o Instituto Hesed, uma freira, lá tem uma imagem de São José e tudo que as freiras precisam, elas colocam num papelzinho, né? Escreve e coloca embaixo da imagem de São José. E diz que tudo que elas colocam lá, elas são atendidas. E aí tinha uma freira que ela tomava conta da cozinha, né? Fazia comida, disse que estava cansada de fazer sempre as mesmas comidas. Aí ela disse assim, se eu encontrasse algumas espigas de milho, eu ia fazer muita comida, fazer mingau, fazer alguma coisa assim diferente, fazer pamonha. Aí disse que ela escreveu no papelzinho e pediu a São José milho, né? Para fazer comida. Aí disse que eles estão lá, de repente para um caminhão na porta, o rapaz falou assim, não consegui vender o milho não, vim doar para vocês. Aí recebeu um caminhão de milho. Aí ela tinha que fazer com tanto milho, não tinha geladeira que cabia, não tinha um caminhão de milho na porta do caminhão. Você vê, né? Como São José é providente, ele é realmente providente.
É muito Tá importante, isso não tem Está dúvida. vendo a minha audição? Não, eu estou ouvindo muito bem. Eu não ouvi bem. Ele também é chamado o santo do discernimento. O santo do discernimento, por quê? Porque quando ele estava naquela situação de conhecer, né, de tomar conta da gravidez de Nossa Senhora, ele teve assim um dilema assim muito forte. Tipo, e agora? Eu abandono, né? Eu fico com ela, como é que eu faço? Então, aí, com essa situação aí, que aí o anjo aparece para avisar ele, para dar a mensagem para ele, ele aceita, né? E aí continua o processo, né? De cuidar da senhora, de manter da senhora. Então, ele também é conhecido como quando a gente tiver, uma coisa interessante, quando a gente estiver assim, numa situação de discernir alguma coisa, é bom chamar para São José também, né? Porque ele, como ele passou por aquele aperto, ele pode também ajudar a gente nesse sentido. Ou seja, São José é um santo assim nossa, a gente tem que aumentar cada vez mais a nossa devoção a ele. Então, esse é o propósito que eu tenho aqui, né? De divulgar mais devoções para poder as pessoas conhecerem mais e poder procurar, né? Mais ser devotos a Nosso Senhor, Nossa Senhora, São José, né? Porque isso só traz bem para nossas almas, né? Só traz graças. Né? Nossos bens espirituais, mesmo bens materiais, né? Você vê a Teresa aí, receberam mais de 1 milhão, né? Receberam um livro para o ano todo. Rapaz, vou te falar, essa notícia sua de que existe santo chinês, meu amigo, agora me quebrou meio. Falso santo, né? Santo chinês? Tô dizendo, tô brincando, um professor do paraguaio. Não é possível isso. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, você sabe quem é o Dom Helder Câmara? Eu já ouvi falar, não sei quem é a figura, não. É um bispo vermelho. Ele foi um dos bispos que fundou aí a CNBB, né? Que é Pelo amor de Deus. É um grupo de bispos que se reúnem para definir aí algumas situações dos bispos aqui no Brasil, né? Eu sei de Aparecida ali, que também a CNBB fica lá, né? A congregação, ela tem vários locais. Tem em Brasília, tem lá. Eles se reúnem uma vez por ano lá em Aparecida para poder... Então, esse bispo do Helder, ele foi um dos que manipulou muita coisa lá no Concílio Vaticano II, né? Se reuniu com outros bispos. Ele é um bispo comunista. Tem um texto dele falando do Papa que é uma coisa assim, mais bizarra, mais absurda que você pode assim, encontrar, né? Tem uma história dele que é tão absurdo isso, eu vou contar. Um historiador dele conta essa história como sendo assim uma coisa muito legal. Diz esse historiador, né, que uma prostituta foi consultar ele o que ela estava fazendo, porque uma outra amiga dela, essa prostituta, disse que ela estava completamente errada o que ela estava fazendo. Ela dizia, essa prostituta, falou para o Dom Helder, que na Sexta-feira Santa ela procurava um presídio para manter relação sexual com aquela pessoa mais desconhecida, mais esquecida do presídio, para fazer uma caridade. E sabe o que o Papa falou? O Dom Helder falou? Minha filha, você está fazendo a maior caridade que você pode fazer na sua vida. Câmara? Dom Helder Câmara. E a amiga dela disse, que loucura. Só o demônio fala uma coisa dessa, pô. Pois é. Não dá nem pra... Pois é, este homem tem 6 malas de documentos lá no Vaticano pedindo para canonizá-lo. Meu Deus! As malas vermelhas, não foi? Todas as malas vermelhas foram para lá com os documentos. Vocês entenderam como é que é a situação da igreja hoje? A crise da igreja ela é muito grande. É muito grande. Muito grande.
precisam rezar muito pela igreja. Esse Dom Éder era de Recife, né? Pernambuco, ali. Olinda. Também Olinda, né? Para ajudar é nordestino. Para ajudar, só para E ajudar. outra coisa, Pernambuco é outro território de esquerda. Lembra do Miguel Reis? Aquele cara Campos, sei que, os filhos de Campos estão lá já fazendo besteira com o quê? Mas o povo vota, não sei o que é. Mas o enfim, testemunho viu alguma coisa lá, né? o que eu quero dizer é que hoje, né, a igreja ela foi muito modificada, foi muito usurpada a igreja. A igreja foi usurpada, né? Tomaram conta da igreja aí, estão modificando muita coisa, né? A forma o próprio rito do sacramento ele foi modificado. É por isso que quem fez crisma aí, a gente fez novamente aquilo porque a gente ficou em dúvida se o que a gente fez valeu ou não. Então, é importante a gente poder estar ciente disso, né? A igreja modificou muito de 65 para cá. Ela praticamente fundou uma nova igreja e que não tem nada a ver com a igreja de sempre. A começar pela missa, né? Que modificaram a missa de uma forma tão absurda que hoje você não sabe o que é aquilo lá. Hoje o padre Jair falou muito claramente na homilia dele. Não vá para a missa nova. Se você não puder, não vá para a missa nova. Se puder, vir para cá. Se não puder, não vá, porque você pode estar perdendo a sua fé. Ele foi muito claro. Quem quiser ouvir a homilia dele hoje, é só entrar no YouTube lá, no Mosteiro de Nossa Senhora da Fé do Rosário, vai achar a gravação. Muito boa a homilia dele, muito boa, vale a pena, é muito legal mesmo. O padre Jair é um homem de grande conhecimento, de grande sabedoria, e nos ensina muito, né? Muita coisa. Pois é, minha gente, são então 21 horas e 40 minutos, eu acho que tá bom para a gente terminar. Uma né? coisa, Carlinhos. Diga. Como é que se pronuncia certo? É Mosteiro de Nossa Senhora ou da Nossa Senhora? Mosteiro Nossa Senhora da Fé e do Rosário. Mosteiro Nossa Senhora da Fé e do Sim, Rosário. mas quando você se refere a ele, é de ou da? Não, eu digo Mosteiro Nossa Senhora da Fé e do Rosário. Não entendi nem dá. Porque o nome que tá lá é esse. Mosteiro Nossa Senhora da Fé e do Rosário. É o nome do mosteiro. Eu sei. Tá assim, eu sei que é assim o título. Mas quando refere-se... eu conheci o padre... um monge lá do mosteiro da Nossa Senhora da Fé do Rosário de Nossa Senhora. Não bota nem dá nem de. Mosteiro do O monge é de lá. da Fé e do Rosário. Mas o mosteiro, o nome é Nossa Senhora, pô. O monge é do mosteiro. Vamos lá. Mas o mosteiro só tem o nome. Pode procurar, você vai ver no site do Mosteiro Nossa Senhora da Fé do Rosário. Não vai botar de nem dá. Rapaz, está na hora do mundo fechar as portas, que não dá mais não. Meu Deus. Você reza pro santo, que o santo é do pau oco, aí não dá. Mas é por isso, Cláudio, que a gente precisa conhecer Massa a de Satanás. Só que o bispo falou lá, o mesmo que fez a besteira do Concílio Vaticano II, falou, a fumaça de Satanás entrou na igreja. O sopro, né? Depois que ele descobriu o que ele fez. Foi uma freira essa situação do presídio aí, Carlinhos? Não, foi uma prostituta. Uma prostituta, tá. Que loucura, né, rapaz? Maluquice isso. Pois é. Então, a gente precisa voltar, precisa procurar a igreja verdadeira, né? Procurar a igreja verdadeira. Pior, Que luta. Putz. Fiquei desanimado agora, sinceramente. Não, você tem que ficar animado, porque você está sabendo aonde você precisa ir. Com certeza, né? Não foi naquele agora, daí depois que ele mandava. Então, gente, 21h40, vamos então encerrar por hoje, e aí a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Né? Oi, diga, Cristina.
Para encerrar aí, eu só recomendo para as pessoas ouvirem a música Meu Bom José, que é tão linda e fala tão bonitinho. Ah, sim. Sim, sim. Sim, é verdade. Essa música. Botou aí? Tá ouvindo aí? Tá. Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar Tá ouvindo? pela Sim. Ouvindo. entre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso